Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula, né? A última aula antes do nosso teste, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho da fisiologia do sistema digestório, tá? Vocês vão ver que eu coloquei bastante nomes na apostila, de enzima, de substâncias, mas eu não vou cobrar isso na prova, não. Ao longo do material eu vou falando aquilo que é mais importante, tá? A gente precisa só entender mesmo como é que é a fisiologia, assim, de uma forma mais simples, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, até porque pra gente o mais importante é a anatomia, né? Justamente porque é na anatomia que a gente usa para posicionar os exames, né? Então é mais importante a anatomia. A fisiologia eu vou dar uma pincelada, né, de uma forma bem ampla, aqueles aspectos que são mais importantes, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é a digestão, né? A gente já falou na aula anterior, né, dos órgãos todos que fazem parte do sistema digestório, mas o que é a digestão? Na verdade, né, a digestão, a função dela é reduzir o tamanho do alimento, né? Então, quando a gente ingere um determinado alimento, esse alimento ele vai precisar passar por uma transformação, ele vai precisar ser reduzido, né, e transformado em substâncias mais simples, de modo que a célula do nosso corpo consiga absorver e consiga se utilizar dessa substância, né, para fazer todo o metabolismo dela. Então, o processo de digestão ele é justamente, né, consiste em reduzir as partículas, né, reduzir o tamanho do alimento e transformar esses alimentos em compostos mais simples, né? Então ele vai transformar esses alimentos em compostos mais simples para que esses compostos possam ser utilizados pelas nossas células e, como consequência, né, contribuir para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, basicamente, a digestão é isso, né? O processo onde o alimento vai ser reduzido, vai ser transformado em substâncias mais simples, de modo que o nosso organismo consiga se aproveitar delas, tá? Então, assim, de uma forma bem simples seria isso. A digestão a gente pode dividir ela em dois aspectos, né? Nós temos a digestão mecânica. Então, quando a gente fala em digestão mecânica, sempre vai envolver movimento, tá? Mecânica sempre vai envolver algum tipo de movimento, seja esse movimento, né, vai estar sempre relacionado com músculo, de certa forma. Então, a primeira parte da digestão, né, na digestão mecânica, a gente tem os dentes, né? Então, a gente mastiga os alimentos, os dentes vão cortar, vão triturar esses alimentos, vão fazer com que esses alimentos se fragmentem em pedaços menores, tá? Antes de ser engolido, né? E depois a gente tem no nosso sistema digestório, desde o esôfago, o estômago, os intestinos, todos eles são revestidos por músculos, né? Que é a musculatura lisa. E esses músculos, eles vão ao longo do tubo digestivo empurrando esse alimento, né? Eles vão empurrando esses alimentos né, pelo esôfago, depois pelo estômago, pelos intestinos, e conforme os alimentos vão passando por todos esses órgãos, eles vão passando por um processo de transformação química, né, para fazer esses alimentos se transformarem em partículas pequenas, né, partículas mais simples, em compostos mais simples, para que o nosso corpo consiga se utilizar dessas substâncias, né? Então, a digestão mecânica ela sempre vai envolver movimento. No caso, né, o primeiro que acontece é na boca, né, são os dentes, eles vão triturar esses alimentos, e depois a musculatura lisa através da peristalse, né, o movimento de peristalse, que vai empurrando esses alimentos ao longo de todo o tubo digestivo, tá? Então, digestão mecânica sempre envolve movimento. Digestão química, o próprio nome está dizendo, né? Então, vai envolver o quê? Substâncias químicas, né? Compostos químicos que também são produzidos, né, pelos órgãos do sistema digestório e que vão ajudar, né, na quebra dessas moléculas, né, na quebra dessas substâncias e transformar essas substâncias em compostos mais simples. Então, a gente vai ter, né, as enzimas digestivas, né, que são produzidas, por exemplo, na boca a gente tem as glândulas salivares, né, que produzem as enzimas digestivas, né, que vão iniciar o processo de digestão na boca, né. O estômago também produz suco gástrico, né, que é um ácido, né, que vai
auxiliar na quebra desses compostos em partículas menores. O pâncreas produz o suco pancreático, que também contribui para a digestão, né? O intestino delgado, ele produz o suco entérico, né, que é próprio das paredes intestinais, que também contribui na digestão, né? Nós temos a vesícula biliar, que armazena a bile, que é produzido no fígado e também contribui com a digestão. Então são várias substâncias químicas que vão sendo liberadas conforme o alimento vai passando por esses órgãos, né, para que esses alimentos sejam transformados em compostos simples, de modo que esses compostos possam ser utilizados pelas células, tá? Então, basicamente isso. Digestão mecânica sempre vai envolver movimento e a digestão química sempre vai envolver substâncias químicas, tá? De uma forma bem simples seria isso. Então, basicamente aqui a gente tem um resumo, né, do que acontece em cada região, né? É um resumo bem simples, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na boca a gente tem as glândulas salivares, né? Então nós temos 3 tipos de glândulas aqui, né? As parótidas, né? As submaxilares e as sublinguais, né? Então elas são estimuladas, né, pelo alimento. Então, conforme a gente sente cheiro de alimento, né, estimula o cérebro acaba liberando, né, essa saliva, né, para começar o processo de digestão. Quando a gente começa, né, a se alimentar também, essas glândulas são estimuladas, né, e a função dessas glândulas salivares é contribuir nesses aspectos aqui, ó, solubilização e lubrificação do alimento, né? Então ela vai molhar o alimento, né? E ali já inicia o processo de digestão, porque a saliva ela produz uma enzima que vai contribuir para iniciar a digestão do amido. Então todos os alimentos que contêm amido, batata, macarrão, arroz, milho, todos esses alimentos que contêm algum tipo de amido, né? Eles já vão começar a ser, né, digeridos na boca por conta das enzimas presentes na saliva, tá? Então, essa parte aqui é a parte da digestão química, mas na boca também ocorre uma parte da digestão mecânica, né, que é feita pela língua, pela boca, né, pelos dentes, no processo de mastigação. Então, a língua ela vai ajudar a misturar o alimento com a saliva, né, e os dentes vão triturar esses alimentos, né, para transformá-los em pedaços menores para ficar mais fácil dos ácidos, das enzimas e das substâncias digestivas atuarem naqueles alimentos ali, né? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um comprimido efervescente, né? Se você pega um comprimido desses, uma vitamina C dessas efervescentes, se você pegar um comprimido inteiro daquele e jogar num copo com água, ele vai demorar um pouquinho mais para dissolver. Agora, se você pegar esse alimento, esse comprimido, quebrar ele todo e jogar num copo com água, vai ser mais rápido o processo químico, tá? Então, o que acontece? A função dos dentes é justamente essa, transformar os alimentos em pedaços menores para ficar mais fácil das enzimas digestivas, dos sucos digestivos, agirem nessas partículas menores, tá? O esôfago, né, que é um tubo muscular. O esôfago é um tubo muscular de musculatura lisa e a função dele é levar o alimento da boca até o estômago. Então ele tem os movimentos de peristalse que vai empurrando o alimento até chegar dentro do estômago, tá? Então no esôfago eu não tenho produção de nenhuma substância digestiva, ele é um canal que vai levar o alimento até o estômago. Agora, quando entra no estômago, o estômago sim, né, ele tem um papel importante, ele é uma bolsa também, todo revestido por músculo, né? As paredes do estômago têm uma substância chamada de muco. Esse muco, ele protege o estômago da autodigestão, né? Porque se o estômago se ele não tivesse esse muco que protege ele internamente, o que ia acontecer? Quando o suco gástrico entrasse em contato com a parede muscular, ele ia começar a se autodigerir. É a mesma coisa, se você comer um pedaço de carne crua, o que vai acontecer com essa carne? Ela vai ser digerida pelas enzimas estomacais, né? Então, como é que o estômago consegue permanecer intacto? Porque ele tem, né, as células dele produzem um muco que vai neutralizar a ação desse suco gástrico. Então, esse suco gástrico acaba não agredindo a parede do estômago, né? O que é, por exemplo, uma úlcera gástrica? Uma úlcera gástrica é uma região do estômago
onde está havendo alguma deficiência, algum problema na produção desse muco, e esse ácido estomacal começa a fazer uma ferida ali naquela região. Se isso não for tratado, o que vai acontecer? Vai acontecer que o suco gástrico vai começar a agir naquela região onde o muco não está sendo adequadamente produzindo, vai começar a produzir uma ferida, e tem casos que acontece até a perfuração. Devem ter ouvido falar já de úlcera perfurada. A úlcera perfurada é porque o estômago digeriu ele mesmo, aquele pedaço ali que estava faltando muco, e formou uma úlcera, que é uma ferida. E essa ferida, né, se ela não for tratada, vai chegar um ponto que o próprio estômago vai se autodigerir, né, e vai fazer um buraco na parede dele, né? Então, né, um estômago saudável, ele tem esse muco que reveste as paredes para impedir que as secreções gástricas, né, o suco gástrico, faça a digestão do próprio estômago. Ele vai digerir só o conteúdo, só o que tiver dentro, que são os alimentos, tá? Depois a gente tem o fígado, que vai secretar a bile, né, que a bile fica armazenada dentro da vesícula biliar. Então a vesícula biliar, ela não produz nada, ela apenas armazena a bile que é produzida no fígado. E quando você ingere uma quantidade de gordura, né, porque a bile ela vai agir justamente em cima de gorduras, quando você ingere alguma comida muito pesada, muito gordurosa, você vai exigir, né, que essa vesícula ela se contraia para jogar esse líquido em cima desses alimentos gordurosos para ajudar na digestão de gordura, tá? Então a função da bile é digerir gordura, tá? O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que também é liberado aqui, ó, dentro do duodeno, tá? Então, o estômago, a próxima porção aqui é o duodeno. Então, tanto a bile quanto o suco pancreático, ele é liberado aqui dentro do duodeno, tá? Que vai ajudar na digestão. A região do intestino delgado, né? Ele vai também produzir, as paredes dele produz uma substância digestiva chamada de suco entérico, tá? Esse suco entérico, ele produz enzimas digestivas, né, que vão auxiliar também na digestão dos alimentos. Então repara quantos órgãos vão liberando substâncias para facilitar a digestão desses alimentos. Depois, quando chega no intestino grosso, já que é a parte final, né, o alimento ele já está praticamente digerido, e aí o que a gente vai ter aqui basicamente é a absorção de água, de sais minerais e resíduos, né, que foi o que sobrou da digestão, que ele vai caminhar ao longo de todo o intestino grosso, né, para ele ser eliminado. Então tudo aquilo que o nosso organismo não aproveitou, ele vai ser eliminado através do processo de defecação, né? Então as fezes nada mais são do que restos alimentares, né, que o nosso corpo não aproveitou. Então tudo aquilo que não foi aproveitado é eliminado, né, através do processo de defecação. Então basicamente, né, é esse o processo que vai acontecendo de uma forma bem simples, tá? Aqui, ó, né, a gente tem, né, vamos falar um pouquinho de cada região. Né? Então, o início da digestão ela vai começar sempre na boca. Então, quando você põe um alimento na boca, o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer a digestão mecânica. Né? O alimento ele vai começar a ser misturado, né, pela língua, a língua vai começar a se movimentar e vai misturar esse alimento com a saliva, e a gente vai começar o processo de mastigação. Então, os dentes vão triturar esses alimentos. Quanto mais a gente mastiga, melhor é a nossa digestão e menos a gente tende a comer. Porque se você mastiga pouco, né, você demora a mandar informação para o cérebro que você está se alimentando. Né? Então o cérebro ele vai recebendo aos poucos, conforme a gente vai mastigando devagar, a informação que o seu corpo está se alimentando. Então o processo de mastigação ele é um estímulo para o cérebro para avisar que você está comendo. Se você não mastiga direito, o seu cérebro demora para receber essa mensagem. Então é aquela situação assim, ó. A gente está, né, no final de semana, você lá fez uma feijoada caprichada, tá todo mundo comendo. Aí a feijoada tá uma maravilha, você come, né? Aí você come uma segunda vez e você não mastiga direito. Quando você vê, de repente, né, quando você tem aquela sensação que parece que jogaram uma pedra na sua barriga, né? Aquela sensação de peso, fala, ai, comi demais. Por que você tem essa sensação? Porque você comeu rápido, não deu tempo do cérebro
né, processar a informação que você estava comendo, e quando o cérebro entende que você estava comendo, você já comeu uma quantidade muito grande de alimento. Se você tivesse mastigado mais vezes, você teria comido menos da metade do que você comeu e não ficaria com essa sensação que a gente às vezes fica assim de estufamento. Todo mundo fica assim, né? Às vezes. Então, você fica sentindo aquela sensação que você, comi demais. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem essa sensação é porque a gente comeu muito rápido, tá? O processo então de mastigação, ele faz parte da digestão mecânica e vai resultar, né, no que a gente chama de bolo alimentar. O bolo alimentar é justamente essa porção de alimento que foi mastigado, ensalivado, né, e vai formar uma pasta mole que a gente vai engolir, a gente vai deglutir, né, para chegar no estômago e começar a sofrer a ação do suco gástrico, tá? Então, a mastigação e a ensalivação, ela acontece na boca, né? Os dentes trituram, a saliva libera as enzimas digestivas e a língua ajuda a misturar isso tudo, tá? Depois a gente vai deglutir, tá? Então, na boca a gente tem uma enzima que é produzida pelas glândulas salivares, chamada de amilase salivar, e a função dela é transformar o amido em glicídios, né? Que são substâncias mais simples. Esses nomes, gente, amilase, o nome das enzimas, né, no que se transforma, isso eu não vou cobrar no teste, tá? Então, nada disso eu vou cobrar. Eu quero que vocês entendam o processo de forma geral, tá? Esses detalhes das enzimas, né, do que transforma no que, isso eu não vou cobrar na prova, tá? Para mim, o importante é que vocês entendam o processo de uma forma bem geral, né? Então, é basicamente isso. Os dentes trituram, as glândulas salivares liberam a saliva na boca e a língua vai ajudar na mistura disso tudo, tá? Para formar o bolo alimentar, que é essa pasta mole, né? Que a gente vai fazer o que? Deglutir, vai engolir. A epiglote fecha essa passagem, né? Aqui pro esôfago. Aliás, desculpa, né? Fecha a passagem para o alimento descer pelo esôfago e não entrar na laringe e na traqueia. Então a epiglote, ela fecha essa passagem aqui e aí quando você engole, o alimento desce pelo esôfago, tá? A digestão química na boca, ela acontece, né, por conta da saliva. Então a saliva, ela tem substâncias que vão participar desse processo de digestão. A principal delas é a amilase, que digere o amido, tá? Não vou ficar lendo tudo isso, né, mas basicamente o que é importante foi aquilo que eu falei no slide anterior. Então aqui, ó, aqui já é o bolo alimentar, né, que está descendo pelo esôfago. Então você já engoliu, mastigou, engoliu, e aí o que vai começar a acontecer com o esôfago? O esôfago começa a se contrair para empurrar esse alimento para dentro do estômago, né, que é o movimento de peristalse, né, que é conforme você deglute, o esôfago sofre um estímulo e começa a fazer, né, contrações musculares rítmicas e involuntárias, né? Significa que nós não temos o controle dessa movimentação, né? É um estímulo que é controlado pelo cérebro, tá? E aí esse bolo alimentar, ele é empurrado para dentro do estômago. E o estômago vai receber esse bolo alimentar, né? E vai ficar ali dentro por um tempo, né, sofrendo a ação do suco gástrico aqui produzido pelo estômago, tá? Então repara que é um movimento de onda, né, que vai empurrando esse alimento até chegar dentro do estômago. Aqui vai explicar todo o processo químico que acontece no estômago, né? Então as glândulas do estômago, né, que revestem internamente, elas vão secretar um líquido, né, que é o principal líquido da digestão, que é o suco gástrico, tá? Esse suco gástrico, ele é controlado por um hormônio, né? Então nós temos um hormônio chamado de gastrina, né, que é o hormônio que dá o início para o estômago começar a produzir o suco gástrico, tá? Então a gastrina, quando ela é liberada na corrente sanguínea, o estômago recebe esse estímulo e começa a produzir o suco gástrico, tá? Então, geralmente, uma pessoa normal, ela produz em torno de 2 litros de suco gástrico por dia. Então, todo dia o estômago produz suco gástrico, né? Então, em torno de 2 litros por dia, né?
Basicamente, esse suco gástrico ele é composto por 3 substâncias, que são essas aqui as principais, ó, pepsina, quimosina e lipase, né? Basicamente são essas as 3 substâncias que vai compor esse suco gástrico. Ele é um suco ácido, né, extremamente ácido, e ele tem algumas funções importantes, que são essas 4 aqui. Então, a primeira função ativa a pepsina, né, fermento que não atua sem a presença de um ácido. A pepsina, ela é liberada pela saliva. Então, ela só é liberada, mas ela não sofre ação nenhuma na boca. Então, na saliva contém pepsina. Então, quando você mastiga e ensaliva o alimento na boca, esse alimento ele fica repleto de pepsina, mas a boca não é ácida. Quando você engole, né, essa pepsina que estava presente ali na saliva, que agora já está impregnada no alimento, ela vai começar a se tornar ativa por conta da presença desse ácido estomacal. Então, o suco gástrico ativa a pepsina, que é produzida pelas glândulas salivares, tá? Uma outra função importante do suco gástrico é que ele tem ação antisséptica, né? Muita coisa que a gente come, gente, por mais que a gente higienize, está repleto de bactérias, de vírus, de um monte de coisa, né? Então, boa parte disso tudo, né, desses micro-organismos, eles são mortos pela ação do suco gástrico. Então, o suco gástrico mata parte dessas bactérias, parte desses vírus, né, desses micro-organismos que causam doença. Agora, se você ingerir um alimento altamente contaminado, né, corre-se o risco de nem todos morrerem, né? E aí é o que acontece às vezes com a intoxicação alimentar, né? Às vezes acontece que a quantidade de bactéria ingerida é tão grande, né, que o estômago acaba não conseguindo matar todas, e aí sobra algumas, e aí o que começa a acontecer, né, é uma reação do corpo para tentar eliminar essas bactérias do organismo, tá? Uma outra função importante, né, ele atua na mucosa gástrica, né, antes da válvula pilórica. Então lembra que no início aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho no slide anterior. Tá? A válvula pilórica, gente, é essa válvulazinha aqui, tá? Ó. Tá? É essa parte final. Aqui é o piloro, tá? E aqui é a região da cárdia. Então, nós temos 2 esfíncteres aqui. O primeiro é a cárdia, que separa estômago de esôfago. E aqui a gente tem o piloro, que separa duodeno de estômago, tá? Então, o piloro tá aqui. Então, quando ele fala aqui de válvula pilórica, é daquela região ali no final do estômago, tá? Então, esse suco gástrico, ele que estimula a abertura ou fechamento do esfíncter pilórico, né? Então, ele vai atuando ali e vai permitindo que gradativamente, né, esse piloro ele se abra e permita a passagem desse alimento já parcialmente digerido para dentro do duodeno, para aí sim dar continuidade do processo de digestão. Então o alimento ele vai sendo liberado gradualmente do estômago para dentro do duodeno, tá? O piloro ele controla essa passagem, né? Então de vez em quando ele vai lá e se abre, né? Passa o alimento para o duodeno e ele se fecha. Então ele vai liberando pequenas porções para dentro do duodeno, tá? E o duodeno, quando esse alimento já, né, repleto de suco gástrico, a acidez do suco gástrico, quando ela atinge o duodeno, né, as paredes do duodeno percebem esse suco gástrico, né, através de receptores químicos, e isso estimula o pâncreas a secretar o suco pancreático. Então repara que é uma cadeia de processos que vai acontecendo. Uma coisa estimula a outra, tá? E aqui foi o que eu falei, ó, que as paredes estomacais, elas são protegidas por um muco, né? E esse muco ele tem a função de impedir que o estômago faça sua autodigestão, que ele mesmo se digira, né? Se ele fizer a digestão dele mesmo, você vai ficar, né, com várias feridas no estômago. Então ele é como se fosse um escudo de proteção, né? Então o muco ele protege a parede do estômago. Esse muco ele é produzido pelas próprias células do estômago, tá?
Então aqui a gente tem, ó, o estômago, né, repleto, ó, o alimento está chegando aqui pelo esôfago, caindo dentro do estômago. O estômago ele é formado por uma camada de músculo, né? Então quando o alimento chega no estômago, o que vai começar a acontecer? O estômago vai começar a fazer contrações, ele começa a se contrair para misturar o alimento com o suco gástrico que está aqui. Então ele vai começar a fazer várias contrações musculares para misturar tudo isso aqui, né? E conforme esse suco gástrico vai agindo nesses alimentos e vai promovendo a digestão, né? O piloro aos poucos vai liberando a passagem desse alimento, já agora parcialmente digerido, que a gente passa a chamar de quimo, né? Depois que ele recebe, que ele sofre o bolo alimentar, depois que sofre a ação do suco gástrico, a gente passa a chamar de quimo. Então o piloro aqui no final de tempos em tempos ele abre e permite a passagem de parte desse quimo para dentro do duodeno, e aí no duodeno ele vai receber outras substâncias, vai receber a bile, vai receber suco pancreático, né, que vem do pâncreas, e vai receber o suco entérico que vem do próprio intestino, tá? Basicamente é isso. Tá? Então aqui vai estar explicando como é que é todo esse processo, né, mecânico aqui do estômago. Então, como eu já falei, o estômago ele tem uma musculatura muito resistente, né? Ele é um órgão muscular, musculatura lisa, né? Essa musculatura lisa não somos nós que comandamos, né? Quem comanda o movimento dessa musculatura é o próprio cérebro, né? Então a função dessa musculatura, né, é revolver, né? Ele vai misturar o bolo alimentar, né, junto com o suco gástrico para formar, né, uma massa semilíquida chamada de quimo. Então o quimo, o que é o quimo? O quimo é a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. E o estômago fez uma mistura daquilo tudo, né, com a musculatura dele, ele vai misturando tudo aquilo e vai formar esse quimo, tá? Então, depois que a gente ingeriu esse alimento, né, pouco tempo depois começa a evacuação do estômago. Que essa evacuação é pouquinho, de vez em quando, pouquinho em pouquinho, o piloro abre e deixa passar um pouquinho de alimento para dentro do duodeno. Então, né, esse processo todo de liberar todo esse conteúdo estomacal para dentro do duodeno, depois que a gente come, ele é de mais ou menos 3 horas, dependendo do que a gente come, né, gente? Se eu comer uma comida mais leve, né, você vai esvaziar esse estômago mais rápido. Se você comer uma comida muito pesada, vai demorar mais, tá? Para esse esvaziamento gástrico. Por exemplo, se você come um churrasco, né, você demora mais para conseguir digerir, porque a carne é de difícil digestão. Agora, se você come um peixe, né, que é uma coisa mais leve, rapidamente, né, o estômago consegue digerir aquilo tudo, então às vezes é menos de 3 horas. Então depende muito do que a gente come, mas a média, né, é que em média de 3 horas acontece toda a passagem daquilo que você comeu do estômago para o duodeno, tá? Então são várias ondas de peristalse que vão empurrando, né, esse alimento do estômago para dentro do duodeno, né? Então quem controla essa passagem é essa válvulazinha que a gente chama de piloro, tá? Então esse movimento de passagem, né, do estômago para o duodeno, ele vai acontecendo aos poucos, né, controlado pelo piloro, tá? Então é isso aqui, ó, tá? Chegou o alimento, né? O quimo chegou aqui, né? O quimo, o que é o quimo? O quimo é a mistura da saliva, né, com o alimento. Aí você deglute, você engole, esse alimento vai cair dentro do esôfago, o esôfago vai empurrar isso para dentro do estômago. Aí o alimento chega no estômago, o estômago vai começar a fazer contrações, se movimentar para misturar esse quimo com o suco gástrico. Essa mistura, né, essa mistura de bolo alimentar com suco gástrico que vai formar o quimo, né? Então saiu da boca bolo alimentar, caiu no estômago, misturou o bolo alimentar com suco gástrico, aí ele muda de nome e passa a se chamar quimo.
E aí o piloro ele vai aos poucos abrindo e permitindo, né, que esse alimento, né, esse quimo vai passando para dentro do duodeno, tá? Então o esfíncter pilórico ele abre de vez em quando e permite que o conteúdo estomacal vá passando aos poucos para dentro do duodeno, tá? Então no duodeno ele vai depois receber outras substâncias, vai receber suco pancreático, né, a bile e o suco entérico, tá? O intestino, né? Qual que é a função do intestino? Então, depois que o alimento chega, né, no duodeno, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, tá? O intestino ele vai contribuir para a digestão química, né? Porque ele tem o suco entérico, que é produzido pelas paredes estomacais, intestinais, né? O suco entérico é produzido pelas paredes intestinais, então digestão química, e a digestão mecânica, porque o intestino ele tem peristalse, né? Então essa musculatura, conforme a musculatura do intestino se contrai para empurrar, né, esses alimentos ao longo dele, né, ele também vai ajudando a misturar esses alimentos, né? Então também tem a parte mecânica da coisa, né? Quem absorve os nutrientes, gente, e joga para a corrente sanguínea são os intestinos, tá? Então os intestinos eles são importantíssimos. Quem vai pegar os nutrientes que estão nos alimentos e jogar para o sangue são os intestinos. Então, se a pessoa tem algum problema no intestino, né, perdeu parte do intestino, ela vai ter problema na absorção desses nutrientes, porque o nutriente ele é absorvido pelas paredes intestinais e jogado na corrente sanguínea. Então é o intestino que faz essa absorção, por isso que ele é tão longo, né? Porque conforme o alimento vai passando por dentro dele devagar, esses nutrientes vão sendo aos poucos absorvidos e jogados na corrente sanguínea, tá? Uma outra função importante é a água, a reabsorção de água. Então a água também ela vai sendo absorvida pelos intestinos, sais inorgânicos, vitamina K, aminoácidos. Então, tudo vai sendo absorvido pelos intestinos, tá? E o que sobra no final, aquilo que o corpo não usou, né? O intestino, né? O intestino grosso, que é a porção final do sistema digestório, ele vai eliminar tudo aquilo pelo processo de defecação, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui nós temos, né, o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, mostrando aqui, ó, nós temos, né, o fígado, né, produz a bile, e a bile ela é lançada dentro do duodeno, né, quando o quimo chega dentro do duodeno. E o pâncreas é a mesma coisa, o pâncreas produz o suco pancreático, e esse suco pancreático também é lançado dentro do duodeno, tá? Então, nesse caso, ó, o quimo ele vai sofrer ação do suco pancreático, né, que veio do pâncreas, né, do suco entérico, também chamado de intestinal, tá? Mas a gente é mais comum vocês ver com suco entérico, tá? Suco entérico e suco intestinal é a mesma coisa, né? E a bile, né, que é produzida pelo fígado, tá? Então, basicamente, são esses três sucos que vão, né, cair aqui no duodeno para finalizar o processo de digestão, tá? A bile, qual que é a função da bile? A bile, basicamente, a função dela é emulsionar as gorduras. Então, quando você come um alimento muito gorduroso, tá? É a vesícula biliar que vai liberar essa bile para ajudar na digestão dessas gorduras, tá? Aqui eu coloquei um quadro, gente, né? Só para exemplificar mesmo. Eu não vou cobrar esses nomes todos aqui de vocês, não, tá? Isso eu não vou cobrar na prova, mas foi só para exemplificar, ó. Então, vocês estão vendo aqui que tem essas cadeias aqui em cima, ó, esse cordãozinho verde, aí nós temos aqui um outro cordãozinho azul aqui e esse outro amarelinho, que está representando
basicamente os 3 tipos de substâncias mais comuns nos alimentos, né? Os glicídios, os prótidos, né? Os protídeos e os lipídios, né? Ou lípidos. Então são os 3 tipos principais de nutrientes que a gente encontra nos alimentos. Então, ó, é onde cada um vai ser digerido. Então, na boca começa a digestão, né, dos glicídios mais simples, tá? Vai começar na boca. Repara que as proteínas e as gorduras, elas continuam, né, como se nada tivesse acontecendo. Então, na boca não acontece nada com elas. Quando chega no estômago, né, as proteínas, que são os prótidos, eles vão começar a sofrer a ação do suco gástrico e vão se dividir, né, e vão se transformar em polipeptídeos. Então essa cadeia que era longa assim, ela vai começar a se partir em pedaços menores, tá? No estômago. Quando chega no intestino delgado, a gente vai ter a continuação. Repara que todos eles são digeridos, né? A continuação acontece aqui. Então, né, os glicídios, eles vão se transformar em disacarídeos, vão se transformar em pedaços menores, né, e o produto final é um monossacarídeo. Repara que esse anelzinho foi todo separado, essa correntinha aqui, ó, verde, foi toda separada. Então, quando a gente começa a comer, mastigar, né, essa substância é uma cadeia longa e no final ela se transforma, né, num monossacarídeo, que é uma substância simples que a célula consegue absorver. Com as proteínas acontece a mesma coisa, é uma cadeia longa, né? E depois que ela passa aqui pela digestão no estômago e nos intestinos, ela vai se transformar em aminoácidos, né? Que é uma estrutura mais simples que a célula consegue absorver. E os lipídios, que são as gorduras, repara que ele passa direto pela boca, nada acontece com ele, passa pelo estômago, nada acontece com a gordura no estômago, a gordura só vai começar a digestão no intestino, né, por conta da bile. A vesícula biliar vai liberar a bile, né, e aí sim começa a digestão das gorduras, tá? E aí eles vão se transformar em ácidos gordos, também pode ser chamado de ácidos graxos, né, ou glicerol, né, que são as substâncias mais simples que dessa forma a célula consegue armazenar, tá? Então aqui, ó, basicamente, né, é o que vai acontecendo com eles. Eles vão se transformando em substâncias mais simples, né, e essa substância sim a célula consegue se aproveitar dela, tá? Então depois do processo de digestão, no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de nutrientes simples, tá? A glicose, que é um tipo de açúcar simples, né, os ácidos gordos e o glicerol, né, aminoácidos, as vitaminas, sais minerais, água, tudo isso aqui a célula já consegue absorver e o sangue já consegue transportar para levar até as células, tá? Aqui, gente, só para a gente entender as vilosidades intestinais, tá? Então, essas vilosidades, elas existem revestindo toda a parede do intestino, né? Então, repara, aqui é a parede do intestino. A gente tem aqui a parede do intestino e repara dentro como é que ela é toda cheia de vilosidades. Essas vilosidades, elas são dobras, tá vendo? São essas pequenas rugas que a gente tem aqui, essas dobrinhas. Então essas dobrinhas, elas tem a função de aumentar a superfície de absorção. É só a gente imaginar o seguinte, ó, se a gente tem aqui, né, uma parede, né, cheia de vilosidades, se você, por exemplo, tiver um alimento aqui, ó, ele vai ser absorvido de todas as partes, né? A parte que está em contato embaixo vai ser absorvida, do lado vai ser absorvida, do outro lado vai ser absorvida, porque, né, esse alimento ele está em contato aqui, né, com 3 regiões aqui diferentes do intestino, embaixo e dos lados. Se essa parede fosse reta, né, e você colocasse ali, né, o alimento, o que ia acontecer? Só ia absorver aqui embaixo. Então, a presença dessas vilosidades, quando fala assim, aumenta a superfície de absorção, é justamente por isso. Porque ela envolve, né, os nutrientes, então é mais fácil dela absorver uma quantidade maior no mesmo espaço de tempo, tá? Então, a função dessas vilosidades é aumentar a área de contato com os nutrientes para ficar mais fácil de ser absorvido, né? E dentro dessas velocidades, reparem aqui, ó, dentro dessas velocidades nós temos vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos. Então,
o capilar sanguíneo ele sobe por dentro da vilosidade. Então, nisso que ele está passando aqui dentro, o sangue está passando aqui dentro, os nutrientes eles vão entrando para dentro da corrente sanguínea, tá? E aí sim, né, passou aqui, recebeu os nutrientes, a circulação sanguínea continua pelo corpo e esses nutrientes vão sendo transportados pelo sangue, tá? É assim que acontece, né? Então, essas vilosidades elas são super importantes, tá? Porque elas vão transportar, aumentar a superfície de contato, né, com os nutrientes e facilitar a absorção desses nutrientes, tá? Aqui a gente tem, ó, né? Então a gente tem as vilosidades e em cada vilosidade dessa eu tenho estruturas chamadas de microvilosidades, né? Que são regiões, né, menorzinhas que também têm a mesma função, contribuir com o aumento da superfície de absorção dos intestinos, tá? Então, o que é essa absorção? A absorção é a passagem dos nutrientes, né, de dentro do intestino para dentro do sangue, tá? A linfa também, né, que é o líquido linfático, ele também absorve parte desses nutrientes, mas a maior parte ela é realmente absorvida pela corrente sanguínea, né, para circular e chegar a todas as nossas células, tá? Então, basicamente, né, qual que é a função dos intestinos? Para que esses intestinos servem? Então, o intestino grosso, basicamente, né, ele já é a parte final do sistema digestório. Então, ele vai eliminar tudo aquilo que o nosso corpo não utilizou. Então, ele é responsável por eliminar os resíduos, mas ele contribui com a absorção de água e de nutrientes também. Tá? Então, uma parte da água, sais minerais, vitaminas, é absorvida também pelo intestino grosso, tá? Então, ele contribui para isso. Outra função dele, né, além dessa absorção desses nutrientes, disso tudo, né, é a absorção de água também. Então, boa parte da água, quanto mais tempo o alimento fica retido no intestino grosso, mais as fezes vão ficando ressecadas. Por quê? Porque ele vai absorvendo essa água e jogando para o sangue, né? Então, o ideal é que a gente tome muito líquido para hidratar todos esses alimentos que a gente ingere, para facilitar esse processo, né, de eliminação desses resíduos. Tem muita gente que tem prisão de ventre e fala assim: ah, eu preciso comer grãos, preciso comer aveia, preciso comer aí come um monte de coisa e esquece de tomar água. O que vocês acham que vai acontecer? A pessoa vai ter mais dificuldade ainda para evacuar. Quem tem prisão de ventre tem que tomar muita água, não pode esquecer de tomar água. A água contribui para o movimento de peristalse, né? Ele ocorre com mais facilidade e evitar o acúmulo de fezes no intestino e a dificuldade de evacuar, tá? O intestino grosso também ele tem uma flora bacteriana muito grande. Então, existem as bactérias que normalmente são encontradas ali, que são importantes. Elas ajudam, né, a converter algumas proteínas em aminoácidos. Então, tem bactérias que vivem no intestino e que contribuem para a digestão também, que são bactérias importantes, tá? Então, algumas bactérias que vivem ali no intestino, elas ajudam, né, a sintetizar, produzir algumas vitaminas, como a vitamina B e a vitamina K também. Então, tem bactérias que são importantes a presença delas no intestino, tá? Aqui a gente tem a imagem, ó, demonstrando, né, o intestino delgado. Olha, ele, né, o intestino ele é mais longo justamente porque ele tem todas aquelas vilosidades e conforme o alimento vai circulando aqui dentro, né, os nutrientes vão sendo absorvidos e passados para a corrente sanguínea. A gente vai chegar aqui na parte, né, inicial do intestino grosso, na região, né, aqui inicial, e vai começar, né, a subir aqui pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e o ânus aqui no final, tá? Aqui a gente tem as duas flexuras, né, a flexura hepática e a flexura esplênica aqui, tá?
aqui no final a gente tem um resuminho, né, falando um pouquinho desse trânsito todo aí que acontece. Então é tipo um resumo. Então a digestão ela começa na boca, né, tritura os alimentos, deglutir os alimentos que a gente comeu, vai para o estômago, né, o estômago ele tem o suco gástrico que vai começar a agir nesses alimentos que foram ingeridos, né, e depois ele vai começar a liberar em pequenas porções para dentro do intestino delgado. No intestino delgado, os nutrientes vão receber, o alimento, né, o quimo vai receber bile, suco pancreático e suco entérico, que é o próprio suco intestinal, e vai finalizar o processo de digestão. E aí a presença das vilosidades intestinais que tem aqui na parede do intestino delgado, elas vão começar a absorver esses nutrientes e jogar na corrente sanguínea, tá? Conforme o alimento ele vai, né, se encaminhando para a porção final do intestino, vai sendo absorvido água, os nutrientes, né, os sais minerais. Quando chega no intestino grosso, praticamente os alimentos já estão na sua fase final, né? Então aqui basicamente no intestino grosso a gente vai ter absorção de água, né? Existem a presença de algumas bactérias também que contribuem, né, para a síntese de algumas vitaminas, né, e contribui para o processo final aqui de absorção de alguns nutrientes, tá? E aí o que sobra disso tudo vai ser eliminado pelas fezes, tá? Basicamente, gente, é isso. É bem simples essa última parte. Eu não vou cobrar esses nomes difíceis aí de enzimas, nada disso na prova. Vocês só precisam entender o processo assim de forma bem geral, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Lembrando que o nosso teste vai ser na próxima aula, na aula da semana que vem, tá? Vou deixar o horário tudo direitinho aí no Classroom, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Bons estudos para vocês.